Pai de infinita bondade, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia, aqui estamos, Senhor, neste momento, a te pedir o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, permita que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando. Dá-nos, Senhor, a luz do entendimento. Ilumina os nossos passos, ilumina as nossas mentes. Nos dê a sabedoria, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que a sua paz, o seu imenso amor, se faça presente, agora e para tudo e tudo sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Hoje nós vamos ter a compreensão, realmente, o que os espíritos podem fazer nas nossas vidas. Será que eles sabem dos nossos pensamentos? Será que os espíritos interferem nas nossas ações, nos nossos trabalhos, na nossa vida? O que a gente pode fazer? E os espíritos vêm nos colocar através das perguntas efetuadas por Allan Kardec. A penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Então, eles podem influenciar as nossas vidas? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Será que os espíritos, tudo que você faz lá no escondidinho, os espíritos veem? Naquilo que você faz e não conta para ninguém, os espíritos sabem daquilo que você está fazendo? Podem vê-lo, pois estás incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que se dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam da que não lhes interessa. Então, se aquele espírito que está ali ao seu lado, que quer te prejudicar, te desarmonizar, te desequilibrar, ele quer interferir, ele quer te prejudicar, ele está vendo tudo o que você está fazendo. Mas se ele não deseja, ele vai embora. Ele olha, aquilo não interessa para ele, ele vai embora. Os espíritos, então, podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Aquilo que, às vezes, nós escondemos de pai, de mãe, do esposo, da esposa, a gente esconde de todo mundo. Será que quando eles voltam à espiritualidade e se aproximam de nós e querem saber, e nós somos um livro aberto, se ali eles não podem saber tudo que você escondeu no seu pensamento mais secreto? Conhecem. Muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, quer dizer que não adianta a gente tentar esconder, a gente esconde aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual, nós não escondemos nada. Nada. Não adianta a gente querer tampar o sol que é peneira. Para eles, tudo é visível. Eles conhecem e nós não podemos ocultar nada deles. Mas sabemos que aqueles espíritos superiores que não precisam desse conhecimento, eles não aproximam de nós. Mas aqueles que querem saber das nossas faltas, dos nossos erros, sim. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar uma coisa de uma pessoa viva, pois não podemos fazer a mesma coisa, o mesmo fato, de uma pessoa morta. Certamente.
Pois quando vos julgais bem escondidos, quando você quer esconder bem de um vivo, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espírito que vos vem. A gente esconde, esconde, esconde do vivo, mas não esconde do morto. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que nós fazemos e zombam das nossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, nós, médios, que temos esse conhecimento, o que devemos fazer? É retirar todos esses espíritos levianos, esses espíritos traquinas, esses espíritos zombeteiros, recolher todas essas entidades que perturbam, que desarmonizam, que desequilibram, e retirar os nossos traumas, o nosso passado, desmaterializar, desintegrar, dissolver todas essas energias para que elas possam sair. Porque os nossos traumas, aquilo que nós queremos guardar, são traumas do passado, dessa encarnação ou de vidas passadas. Daquilo que passamos na infância, na adolescência, na juventude, ou agora, já na idade madura ou na velhice. Vamos nos libertar de tudo isso para que isso não venha fazer parte do olhares desses espíritos e eles se divertirem às nossas custas. Vamos ver a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Os espíritos, então, influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha, essa pergunta é importantíssima. Médium, olha essa pergunta. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Será que eles podem influenciar? Olha a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, são eles que nos dirigem. Então, nós temos que olhar muito bem para os nossos pensamentos, para aquilo que nós estamos pensando. A vossa alma é um espírito que pensa. Então, quem pensa é a alma, sou eu. Eu penso. Não ignoreis que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contrários. Quantas vezes nós questionamos, será que eu faço isso? O primeiro pensamento vem, e depois vem um, vem dois, vem três, vem milhares de pensamentos. Quando nós damos acesso a esses milhares de pensamentos, nós estamos dando abertura aos espíritos ali colocarem o seu dedinho. É nesse conjunto, há sempre o quê? Os nossos e os deles. E é isso que nos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para o centro ou se vou para trás. Eu não sei o que eu faço. Mas como decidir? Qual é o caminho? Qual é a solução? Será que tem uma solução? Tem uma solução. Então, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Então, ele vem sutilmente, é como uma ideia que vem rapidamente da sua cabeça. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem em primeiro impulso. É aquela primeira decisão. De resto, não há grande interesse para vós dessa distinção. Não adianta querer distinguir, é minha, é deles. Não, não interessa. O que interessa?
Olha o que eles colocam. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Mas se ele tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, quer dizer, eu tenho o primeiro meu pensamento, é um pensamento bom, eu não vou me prejudicar, eu não vou prejudicar o próximo, eu não vou agredir ninguém. É um pensamento bom. Por quê? Porque ele é o melhor. Mas se eu vou prejudicar o próximo, eu vou maltratar, eu vou infringir, eu tenho que começar a pensar. Eu tenho que começar a parar e dizer não. Não é isso. Eu não posso estar sobre a ação desses espíritos. Eu tenho que saber reconhecer. E nós temos um meio de reconhecer perfeitamente quando estamos sendo assediados. É pelo fluido. Os bons espíritos se aproximam de nós, trazem um fluido de paz, de harmonia, de calma, de serenidade, de luz. Os espíritos de ordem inferior, os nossos adversários, eles trazem um fluido pesado, angustiante, medroso, um fluido denso. Mesmo que os espíritos queiram mistificar, o fluido eles não mistificam. Eles não conseguem mudar o fluido dele, o fluido de raiva, o fluido de ódio, um fluido pesado, cansado. O nosso coração começa a acelerar, se desequilibra. Há uma desarmonia total com esses espíritos. Então, eu tenho como seguir. Se eu estou em dúvida, eu procuro orar, eu procuro pedir a Deus, eu procuro pedir ao meu anjo guardião, aos meus protetores, que me dê a solução certa, o caminho certo. Mas as decisões estão nas nossas mãos. Não está na mão do próximo, não está na mão dos protetores. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Esses grandes cientistas, esses grandes inventores, será que eles tiram deles mesmos? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito. Por quê? Porque eles trazem de encarnações passadas orientações e instruções, mas, frequentemente, lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmo, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. É aquele que deseja uma instrução, é aquele que deseja encontrar a cura, é aquele que deseja resolver aquele problema. Se ele não o tem, pode lhe ser sugerido pelos bons espíritos, mas pode haver interferência dos maus? Pode. Por isso, a necessidade de nós estarmos sempre atentos a tudo, para não errarmos, chegarmos aqui e depois dizer, eu errei, por que eu errei? E os espíritos nos orientam. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado ao meio de fazê-lo como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Se aquilo que a gente deseja saber tanto, ela não vem a resposta. Se aquilo que nós precisamos descobrir para efetuar esse ou aquele trabalho, ou resolver este ou aquele problema, se não veio, é porque não é hora, não é momento. Então, é importante a gente parar e agradecer a Deus a oportunidade de cada dia.
Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Reconhece pelo fluido. Os bons espíritos têm um fluido bom, eles não aconselham senão o bem. Então, cabe a nós distinguir. Somos nós que devemos distinguir se esse pensamento, se essa orientação é boa ou má. O fluido dos espíritos vem nos dar a orientação. Com que fim, então, os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Eles têm um objetivo. Qual é esse objetivo? Por que eles fazem isso? Porque Deus permite para vos fazer sofrer como eles. Isso é eles. Mas Deus nos deu a capacidade, a inteligência, para você saber discernir entre o certo e o errado. Se você quer fazer o certo, você vai receber as bênçãos. Se você quer fazer o mal, você vai receber a maldade. Aquilo que nós semeamos, nós somos obrigados. A colheita é obrigatória para todos. Esse é o grande meio que a gente tem para aprender, para crescer, para evoluir. Então, a oportunidade está aí. Os bons nos aconselham o bem. E os maus? Os maus vão querer a nossa queda, a nossa falência, vai querer a discórdia, a desarmonia dentro do nosso lar. E isso faz com que diminui o sofrimento deles? Olhem, não. Mas eles os fazem por quê? Por inveja, por seres mais felizes. Se nós somos felizes, e eu tenho meu inimigo, meu obsessor, os meus rivais, os meus adversários, que querem a minha infelicidade, o que eles vão fazer? Eles vão tentar me influenciar, me prejudicar, moral, espiritual, profissional, financeira, vão interferir em todos os momentos, em todos. Então, eu tenho que estar alerta. Por isso a necessidade de orar, por isso a necessidade de pedir a Deus toda a proteção, que venham os protetores, que o nosso anjo guardião, os nossos guias espirituais nos protejam. Por que permite Deus que os espíritos, então, nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. São testes? São. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito. E é por isso que passa pelas provas do mal, até chegar ao bem. A nossa missão é de te pôr no bom caminho. É necessário. Então, nós somos testados. Somos bons, vamos ser testados. Ah, eu sou impaciente e agora adquiri a paciência. Vai ser testado na paciência. Vai ser testado no seu orgulho. Vai ser testado na sua vaidade. Vai ser testado no seu egoísmo. Ah, eu estou tão calma, tão serena. Vai ser testada. São testes. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Se eu penso em fazer uma besteira, se eu penso em agredir, se eu penso em fazer qualquer coisa, o meu pensamento é tudo. Desde o momento em que eu penso mal de uma pessoa, que eu digo que eu não gosto, e eu vibro, eu já estou emitindo um pensamento mal. Eu já estou atraindo espíritos dessa mesma vibração. Se eu sou orgulhosa e eu quero tudo para mim, ou egoísta, que eu quero tudo para mim, ou orgulhosa e não aceito nada que é do outro, porque o meu é o melhor, eu sou a boa, eu sou isso, espíritos dessa mesma ordem estarão
junto de mim. Se eu faço mal e eu prejudico um encarnado no trabalho, nas suas atividades, eu estarei ali juntamente com espíritos dessa mesma qualidade. Mas, se és inclinado ao assassínio, pois bem, o que vai acontecer? Teremos uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, que eu quero matar. Então, nós temos que começar a avaliar os nossos pensamentos. Olha, eu quero me matar, eu tenho aquela vontade, passa aquela coisa. Ai, vamos orar, porque espíritos suicidas estão ao nosso lado. Espíritos dessa mesma ordem estão ali, nos insuflando, para que a gente cometa aquele ato. Nossos inimigos, nossos obsessores, aquele quem nós levamos ao suicídio do passado, aqueles a quem nós matamos. Então, nós temos que parar, porque nós não somos santos. Ninguém aqui é santo, nem santinha. Nós somos santinhos do pau oco. Ninguém é santo, não. Eu ainda digo, eu não sou santa. Pisa no meu calo uma vez, eu perdoo. Segunda, eu já olho de cara feia. Terceira, eu falo, mas por quê? Que é isso? Você não está vendo o meu pezinho, não? Estou melhorando? Estou tentando me melhorar. Estou tentando tirar o meu passado de guerra, o meu passado de militar, o meu passado de suicida, o meu passado de alcoólatra, tantos os passados que nós temos que tirar. É a vida, é o hoje. Mas também terás outros que trarão o quê? O bem, que virão para te influenciar, que te amam, o que faz que se enriqueça a balança e te deixa senhor de ti. Nós temos aqueles que nos odeiam, que não nos amam, mas temos aqueles que nos amam. Então, vamos buscar esses que nos amam, para que eles venham nos auxiliar, nos dar força, coragem, fé, confiança, e vamos socorrer espiritualmente esses nossos adversários. Essa é a mediunidade, essa é a tarefa do médium, essa é a caridade que você tem que fazer para com os espíritos que estão ao seu lado, que batem à tua porta a cada dia, a cada momento, que você mesmo os atrai. E é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. E a liberdade de ceder uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Quero seguir para a direita, que é do bem, eu vou seguir. Quero seguir à esquerda, que é do mal? Vou seguir. Você é livre. Só que vai sofrer as consequências do mal e receber as bênçãos do bem. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam o mal? E se afastar, o que é afastar? Eu vou empurrando, 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 empurrando. Não, eu socorro esses espíritos. A minha mediunidade me dá essa capacidade. Eu tenho equipe espiritual, eu tenho protetores. Eu abro as bacias, eu abro esse grande laboratório e vou socorrer todos os meus adversários. Então, o homem pode se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Se eu atraio o bem, ótimo, maravilhoso. Mas se eu atraio pelos meus pensamentos os maus e tenho consciência que posso socorrer esses espíritos, vou socorrê-los, vou ampará-los, vou transformá-los perispiritualmente, evangelizá-los, levá-los, readquirir todo o bem, envolver esses espíritos no bem, no amor, na caridade. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? O que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo.
Se eles não têm interesse sobre ti, eles vão abandonar o campo. Mas, não obstante, espreitam o momento favorável, experimentam o momento em que você cai, o momento que você se desequilibra, como o gato espreita o rato, e te ataca. Se nós não estivermos atentos, caímos. Podemos neutralizar essas influências? Então, qual é o meio que se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeliza a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que desejam ter sobre vós. Auxilie, ampare, chame as suas equipes, busque os seus obsessores, busque os fascinadores, os subjugadores, os suicidas, os abortados. Busque esses espíritos, coloque dentro da redenção, desmaterialize todo aquele fluido denso, desmaterialize todo o ódio, toda a raiva, traga as energias de amor, reconcilia-te com teu irmão, disse Jesus. Então, é importante que você faça isso. E é esse momento que nós podemos. Guardai-vos de escutar a sugestão dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que vos exaltam o vosso orgulho. Médio, cuidado. Cuidado desses espíritos que vêm falando bonito, que vêm te elogiando, que vêm mostrando as suas qualidades, te colocando você num pedestal. Cuidado. Ali está um espírito mistificador que está esperando a hora certa de puxar o seu tapete. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas vamos lembrar que Jesus também disse: orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, ore e vigie os seus pensamentos, vigie as suas ações, vigie as suas palavras, vigie os seus atos. É assim que nós vamos nos melhorar. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberão a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Missão. Será que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele que tem essas leis imutáveis, Ele vai colocar ao nosso lado a missão de um espírito inferior para nos prejudicar, nos desarmonizar, nos desequilibrar? Será que esse Pai, que nós tanto amamos, nos faz isso? Vamos ver a resposta dos espíritos. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Nenhum. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Nós já erramos no passado porque não ouvimos a voz, as orientações divinas. Fizemos o mal e hoje aqui estamos, sofrendo as consequências dos males que nós praticamos, dos erros que nós cometemos. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena. E cabe a vós repelir. Quer dizer, cabe a nós. Cabe a nós auxiliar. Se a mediunidade está ali para auxiliar, socorrer o nosso adversário, aquele que quer a nossa queda, aquele que quer a nossa desunião familiar, aquele que quer machucar os nossos filhos, levá-los à bebida, às drogas, à sexualidade depravada, aquele que quer desarmonizar o nosso trabalho,
Nós, médiuns, vamos orar e vamos pedir e vamos socorrer todos esses espíritos. Esse é o papel do médium. Quando experimentamos um sentimento de angústia, que todos nós sentimos, de ansiedade indefinível, ou de uma satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? Então, é a nossa depressão, a nossa ansiedade, é aquele momento em que nós estamos felizes numa hora e parece que ligaram outro botãozinho em nós e a gente está infeliz, está chorando, está lamentando, está xingando, está brigando, está puxando o rabo do gato, está chutando o balde. Será que isso está dentro de nós? Vamos ver? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivesse com os espíritos ou das relações que tivesses com eles durante o sono. E eu digo mais, se nós, no nosso sono físico, encontramos os nossos adversários, os nossos obsessores, os nossos rivais, aqueles que nos perturbam, e a gente traz toda essa sensação, eles vêm no momento em que nós estamos despertos. É ali que a desarmonia acontece. Ali é o processo obsessivo, é o processo depressivo, é as ansiedades, é os maus pensamentos do suicídio, que nós devemos estarmos atentos a tudo isso. É buscar a oração, é orar, orai e vigiai, orai e vigiai. Ore, vigie, socorra os espíritos dessa condição. Vai e se reconcilie com o seu irmão, com o seu adversário. E é esse momento que o médium tem que fazer, é socorrê-lo espiritualmente, é colocá-lo dentro desse laboratório, dentro das bacias, e ali fazer toda a transformação perispiritual desses espíritos, envolvendo em paz e harmonia, em equilíbrio. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Será que eles são tão espertos? Todos os espíritos são inteligentes. Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem perceber para o objeto da vossa ambição, do seu erro, da sua desculpa, da sua briga, da sua desunião, da sua falência. São eles. Assim, por exemplo, o homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento se dirigir naquela direção. É então que eles sugerem apoderar-se dele, do dinheiro. Enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. O que acontece? O mesmo em todas as outras tentações. Então, eu faço o bem ou faço o mal. E sou responsável pelos males que eu estou cometendo. Então, nós, consciente que somos de tudo isso, vamos auxiliar, vamos encaminhar todos esses espíritos familiares, adversários, porque todos aqueles que batem à nossa porta, os assassinos, os imperfeitos, os orgulhosos, os ansiosos, os subjugados, os maléficos, os imperfeitos, os espíritos inferiores, angustiosos, ambiciosos, adversários, os zombeteiros, fascinados, os nossos obsessores, os espíritos nervosos, levianos, depressivos. Vamos socorrer esses espíritos. Vamos auxiliar nesse grande laboratório das bacias. Vamos lavar, limpar, higienizar, colocar o fluido curador, calmante e pacificador. Vamos envolver com a partícula divina do Criador. Vamos preparar esses espíritos para levá-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais.
as clínicas de recuperação, de socorro. Vamos auxiliar esses nossos irmãos, aqueles que querem interferir na nossa vida, interferir junto aos nossos entes queridos. Esse é papel do médium. Esse é o trabalho do médium. Então, é você, médium, que faz. É você que socorre os seus próprios adversários. É você que lava, que limpa, que transforma, que modifica, que desconsagra. É você que recolhe eles às colônias, aos hospitais. E é assim, médium, que você, através dessa jornada de socorro, que futuramente esses espíritos virão trabalhar com você e farão parte da sua equipe de trabalho. É assim que nós angariamos os nossos protetores, as nossas equipes de trabalho. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiros para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procure um lapidário. Allan Kardec. Então, daí, trabalhe, lute. É importante você estudar. O livro dos Espíritos é maravilhoso. Aproveite esse momento. Aproveite tudo isso. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Leia. Leia com atenção. Reflita. É para você. Não é para o próximo. É para você. Trabalhe em você. Busque a sua paz, a sua harmonia, o seu equilíbrio.